Ainda não? Agora. Oi pessoal, tudo bem? E aqui a gente de volta para mais uma aula de teologia da Igreja Batista Breve Virá. E nós aqui estudando. E a gente tem um amor por esse estudo e gostaríamos muito que Deus também colocasse no coração de vocês essa sementinha do estudo da Palavra de Deus. Como ela é transformadora, como ela transforma a vida da gente. Que semana abençoada que nós passamos. A palavra de Deus, ela dá um tipo de sabedoria diferente. A sabedoria que você adquirindo ela, você adquire também com ela autoridade. Amém. Você é um representante de Deus quando você estuda a palavra e você fala sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos de Deus. Você tem a autoridade dele, você é um embaixador de Deus. Nós estamos estudando um panorama bíblico do Antigo Testamento. Mas dentro do nosso currículo, aqui dentro do currículo da Escola Teológica Sã Doutrina, nós vamos ter muitos outros itens aqui que são assim importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Bibliologia, homilética, antropologia, evangelização, mesmo o panorama bíblico do Antigo, do Novo Testamento, entre outros. Então nós convidamos vocês a estarem nos acompanhando, nos seguindo, que nós vamos tentar fazer tudo certinho, seguindo aqui o currículo dessa escola Teológica Sã Doutrina e passar para vocês, tá bom? Hoje fiquem atentos que nós vamos ter perguntinhas para vocês, porque eu já vi que na aula passada teve pergunta e aí a gente fez um feedback respondendo. Então nós vamos fazer isso também. Vamos dar bastante perguntinhas no meio do curso aqui, para a gente poder estar, assim, se comunicando, trocando ideias e levando à frente a palavra de Deus. Então vamos orar para nós darmos início. Bondoso Deus e nosso Criador, nosso eterno Pai, soberano, justo, misericordioso, Deus compassivo, que deixou para nós essa carta de amor que é a Bíblia, a palavra de Deus, para nós sabermos qual é a sua vontade. Nós te pedimos que abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos guardar pelo menos algumas coisas que ela quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No encontro passado, nós falamos da importância de nós sabermos sobre o Antigo Testamento. E agora, estudando o panorama bíblico, nós vamos dar uma volta. Nós vamos dar uma volta nos livros do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Então, nós vamos fazer todo esse panorama bíblico. Hoje, em especial, nós vamos estudar um pouco sobre o Pentateuco, que são compostos dos 5 livros, e vamos também estudar Gênesis, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então falando do Pentateuco. O Pentateuco, o que é? São esses 5 primeiros livros aqui, bíblicos que nós temos, que o autor é Moisés. E quais são eles? Vamos ver se a gente lembra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses livros, 70 estudiosos judeus participaram na tradução. Palavra em latim que significa 70. Pentateuco significa 70. Pode ser chamado também de LXX 70. Eram escritos em pergaminhos em forma de rolos e os rolos eram guardados e preservados em lugares sagrados. Então, o Pentateuco, ele não era como a gente tem agora os livros separados, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele era um livro só, um pergaminho só, fazia um rolo dele. E ele era preservado como uma joia. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa palavra de Deus, né? Vamos seguindo. Os 5 primeiros livros são chamados também de Torá, de lei. Isso nós já vimos na aula passada, quando a gente fez sobre o Antigo Testamento. Que significa? O que significa Torá? Ensinamento, instrução, a base fundamental de toda a fé. Na verdade, nesses 5 livros nós temos a base fundamental de toda a fé. Se nós lermos bem esses 5 livros de Moisés, a gente vai ter um alicerce, como se fosse o alicerce de uma casa.
muito bem. O primeiro propósito do Pentateuco. Primeiro, que o Deus, o nosso Deus, ele é único. Aí vemos um único Deus que não tem concorrente. Um único Deus que aceita a adoração do jeito que Ele quer. Um único Deus que merece toda a devoção e respeito. É fácil a gente lembrar. O Pentateuco, ele fala de um Deus único, que quer uma adoração do jeito que Ele quer. E Ele nos dá a passagem bíblica. Deuteronômio 6 e o versículo 4. Alguém já achou? Posso ler? Diz, como é conhecido o Shema, ou ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Então, essa passagem chamada pelos judeus de Shema. Amém. Josué 24:15. Vamos ver. O Márcio, nós temos um casal aqui maravilhoso, abrilhantando a aula. Olha só, a Vitória vai mostrar o Márcio e a Silvânia. O Márcio já achou Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Então, você viu, né, bem, que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o resto dos outros deuses? Então, eles não existem, né? Não. Eles não existem. São invenções humanas. São artistas que imaginam coisas parecidas com animais, parecidas com aves, parecidas com peixes. E aí, então, eles fazem esculturas. Esculturas daquela coisa, né? Só que eles não existem, né? Então, por isso, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que nós aprendemos, pessoal? Que o primeiro propósito do Pentateuco existe um único Deus, aquele Deus que Ele quer que a gente adore Ele do jeito que Ele quer. E como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos continuar. A palavra Pentateuco vem do grego penta, 5. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Irmãos, Silvânia e Márcio, como a gente faz a faculdade, a gente recebe essas folhas a mais que vem. Então eu coloquei para ficar mais colorido. Então às vezes não vai estar projetado, porque eu tentei pegar da faculdade e projetar, eles não permitem. E também não permite xerocar, eles deixam, mas passar eles não deixam. Então, estou explicando, pessoal, que os alunos que estão aqui, a Silvana e o Márcio, nossos amigos queridos, eles têm coisas aí na apostila deles que a gente não vai colocar. Mas assim, está tudo relativo ao que a gente está falando, viu? É só um cheirinho mais gostoso. Então, a palavra Pentateuco vem do grego. Penta, do grego, né? Penta, 5. Teucos, estojo para o rolo de papiro. Esse conjunto de livros formam um só livro e eram guardados em estojos. Deuteronômio 31, 24 e 26. Você tem esse, bem? Tem. 34, 26? Não, 31, 24 a 26. Não tem. Não. Eu vou pegar na Bíblia. Deuteronômio 31, 24 a 26. Eu já achei, papinho. Está escrito assim, olha, a palavra de Deus. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Guarda mesmo, um só livro eram guardados em estojo. Então, até Moisés mesmo
colocava, guarda ali, fica ali. É isso, bem? O livro da lei. O livro da Então, lei. um dos nomes da Torá é o livro da lei. Isso, um dos nomes da Torá é o livro da lei. Vocês vão aprender, vai vir aqui agora, todas as passagens, quer ver? Ainda chegou. O Pentateuco também é conhecido como o livro da lei de Moisés. 2 Reis 14:6. Então, Tem, eu pastor? vou ler. Esse daí tem aqui. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, livro da lei de Moisés, um segundo nome. 2 Crônicas 25:4. Diz assim: porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Livro de Moisés. Está em 2 Crônicas 25:4. Deixa eu falar para os meus amigos. Quando vocês veem as citações, se quiser pode ir achando, viu? Daí a gente já... O livro da lei também pode ser chamado da lei de Deus. Josué 24 e o versículo 26. Você tem aí, Márcio? Márcio pode ler para nós, então. Josué Que legal, o Márcio já achou. 24:26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a ergueu a ela debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Amém. Amém. Estava a lei de Deus aí? Estava, né, Márcio? Achou a lei de Deus, né? Ah, tradução é diferente. Tudo bem, então vamos continuar. O livro da lei do Senhor. O livro da lei do Senhor está em Êxodo 13:9. Eu vou ler então. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, a lei do Senhor, já vimos, o livro da lei de Deus, o livro da lei de Moisés e o livro da lei. Certo. Agora o último, o livro da lei da aliança. 23, 2 Reis, 23:2. Diz assim, ó. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Ele leu diante deles toda a palavra do livro da aliança, que é o livro da aliança, da lei da aliança. Pronto, muito bem. Então, o Pentateuco também pode ser chamado o livro da lei de Moisés, o livro da lei de Deus, o livro da lei do Senhor, ou o livro da lei da aliança. Ai, passou. Esqueci. O segundo propósito que nós vimos, ele é apologético, né, Lê? Está aqui, achei. Que você está fazendo. Achei, isso. Agora o apologético, né? Então, aí eu faço. Aí a apologia, a palavra apologia, para os irmãos que estão acompanhando, ela faz referência à defesa da fé pela razão. A fé você pode definir como aquilo que você espera, aquilo que você deseja que aconteça, mas é um sentimento. E como a fé pode ser explicada de forma racional, né, através da apologia. Então a gente fala, o sentido apologético dos 5 primeiros livros é a defesa de uma fé baseada na razão, no conhecimento bíblico das Escrituras Sagradas. Acho que ficou claro? Silvânia, conseguiu pegar?
Então, a apologia é quando você defende a fé através do raciocínio, da razão, da sua inteligência, fazendo a pessoa tirar conclusões lógicas para que ela, então, seja embasada. Aí tem uma sequência dentro da palavra. Então ele começa assim, o começo, Deus criou o mundo, criou os seres, os bichinhos, o céu, tudo. Aí depois vem a história dos patriarcas. E depois vem então a parte que vem já a parte do Êxodo. Então, resumidamente, a gente vai ver cada um. Mas agora é só para vocês entenderem que o propósito do Pentateuco é essa parte apologética também, de colocar a gente crer na fé, mas a gente sabendo da história, sabendo do que aconteceu. Então teve toda a criação, depois teve todos os patriarcas e depois teve o Êxodo, entendeu? Tudo isso no Pentateuco. E tudo isso nos 5 livros que nós estamos estudando. Posso complementar? Então, assim, falando sobre a função dessa apologia, mais especificamente, está falando sobre o pecado. Então, Deus criou todas as coisas em perfeição. Em perfeição. Sem absolutamente corrupção, sem pecado. Mas o homem pecou. E quando o homem pecou, Deus teve que ter um plano, desde a eternidade, ele tinha um plano de trazer um Salvador. Então, ele, a partir do momento que veio o dilúvio, aí nasceram os filhos de Noé, começaram a gerar novos filhos depois do dilúvio, e de Sem veio então, por algumas gerações, a nascer Abrão. Abrão nasceu e começou então a história dos patriarcas, que é quando Deus está formando um povo para ele ensinar esse povo, no deserto. Então, um povo em êxodo, povo que sai da escravidão do Egito, e que vai para o deserto, e depois de ter ficado 400 anos como escravo, esse povo precisa tirar do coração aquilo que eles aprenderam no Egito, a idolatria, a corrupção moral, a decadência do homem como ser humano, adoradores de ídolos, praticantes de sacrifícios de criança, coisas absurdas para nós pensarmos nos dias de hoje, mas que existem até os dias de hoje. Então esse é um resumo de como o Pentateuco pode ser útil para nós defendermos a nossa fé. Amém. Amém. Vamos continuar. Esse que nós já vimos, esse também, agora aqui. É que eu passei muito rápido. Agora o terceiro propósito. Então, o primeiro foi Deus único, um Deus único, nós vimos as passagens. O segundo, nós vimos que essa apologia, que o Zé Benedito fez todo o resumo. E agora o terceiro, fundacional. A palavra fundacional vem de fundação. Então é simples a gente saber. Ele mostra a fundação do povo e da história do Messias prometido. Foi o que o Zé Benedito falou. Tudo vai para o nosso Messias. Tudo caminha para ele. Então a história, essa fundação do povo, como é que esse povo formou, toda essa história do que vai indo, que Deus ele colocou dos patriarcas, até chegar no Messias prometido. Pentateuco é a base de um prédio, sem essa base é impossível construir um prédio. Essa frase não é minha, é do professor meu de teologia. O que a Thelma quis dizer assim, que nós não podemos, por exemplo, excluir esses 5 livros e achar que a gente pode pegar só o Novo Testamento, por exemplo. Aí chega lá, a genealogia de Jesus vai desde o pai dele, a mãe dele, até Adão. Mas de onde surgiu esse Adão? Adão surgiu quando você lê o livro do Gênesis. Quem fez Adão? Deus formou Adão do pó da terra. Amém. Então aí você tem uma base, Amém, amém. Muito bem. Aí, aqui, olha que bonito, olha. Estava escrito em hebreu, em hebraico, mas aí a gente traduziu para a gente colocar. Gênesis, o livro das origens, também chamado de princípio. Êxodo, o livro da saída, como o Zé Benedito falou. A saída do povo do Egito.
Levítico, o livro da santidade. Por quê? Levítico fala de lei. E ele sempre levando a gente à santidade, caminhando para ser santo, porque meu Deus é santo. Ser santo porque o nosso Deus é santo. Números, o livro das gerações. Em número nós vamos ver os censos. Então eles chamam assim, como é que foi caminhando essas gerações, como eles vão contando, por isso que são números. E Deuteronômio, o livro da repetição da lei. Por que repetição? Porque, Silvânia, quando o povo saiu para o deserto, quem que entrou na terra de Canaã? Não foi aquele povo, foi uma segunda geração. Então aí nós temos o quê? A repetição da lei. Então Deuteronômio fala toda a lei de novo para essa segunda geração. É um bloco unido e trabalho em conjunto, isso nós já falamos. Aqui, olha, estão os nomes, que eu achei interessante, que todos os nomes em hebraico correspondem à primeira palavra de cada livro, respectivamente. Até eu tinha pego o Torá para trazer para vocês e deixei lá em cima. Você pega, né? Aí a gente até mostra, nem que seja no meio da aula depois. A primeira palavra, Bereshit, que é Gênesis. Essa primeira palavra é como começa. Quando começa, no princípio, então ele começa com essa palavra. Shemot é no Êxodo. Vaikra é Levítico. Bambi, aqui o D a gente não pode falar. Bambar, Números. E Devarim, Deuteronômio. Então todas essas palavras são a primeira. Nós vamos trazer depois, para vocês verem na Torá, como você vê a palavrinha começando. O que eu coloquei agora foi uma coisa que veio também, que eu achei interessante, dentro do estudo do Pentateuco, foi sobre a Septuaginta, que foi a Bíblia que Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos usavam. Como que era essa Septuaginta? A Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Ali os livros estavam escritos em hebraico e foram traduzidas para o grego. E entre o século 3 a.C. e 1 a.C., aonde em Alexandria. 70 estudiosos judeus participaram na tradução. A palavra em latim, que significa 70, pode ser chamada também de LXX, que é 50 em algarismo romano, 60, 70. Septuaginta, né? Septuaginta. A Septuaginta, desde o primeiro século, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Jesus usava, né? Jesus usava, os primeiros cristãos, os apóstolos, eles usavam a Septuaginta. E a Torá? Nossa, a Torá. Coloca. Esse livro, os irmãos podem ver, então está aqui, Torá, a lei de Moisés, e ele é todo escrito mesmo em hebraico, né? Nesta página, e aqui tem a tradução para o português. Então, quando fala aqui Gênesis, como até o ensinou, Bereshit, né? Depois, se você vai para o livro do Êxodo, ele traz para frente, né? Ele é o contrário, o oriental escreve ao contrário de nós. Então, o Êxodo, Shemot, ou Shemot, né? Depois vem o Levítico, Vaikra. Qual que é, bem? Eu não sei de cor. Vaikra. Qual que é? Vaikra. Depois vem Números, Bamidbar, né? Números, Bamidbar, e o Devarim. Depois Deuteronômio, Devarim, né? Então, para os irmãos, só ilustrando, né? A gente olha a interpretação da Bíblia feita por judeus, ela é um pouco diferente da nossa interpretação ocidental. Eles têm uma maneira particular de interpretação. Né? Pessoal, então agora, vocês tiveram a aula passada tudo sobre o Antigo Testamento, a gente fez um panorama sobre a validade do Antigo Testamento, o quanto ele é importante. Hoje nós vimos agora o Pentateuco e agora eu gostaria que vocês abrissem no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos ter muito de estudar, né? Porque nós vamos falar Gênesis, depois nós vamos estudar Êxodo, depois Levítico e vamos. Nós vamos estudar todos, até os profetas menores, até acabar em Malaquias, se Deus quiser. Gênesis.
nós já falamos, palavra grega que significa origem, no hebraico Bereshit, que significa no princípio. Esse livro relata o começo de tudo. Trata da criação do mundo, da criação da raça humana, trata das promessas, da redenção, da história, do pecado e do povo hebreu. Então, olha quanta coisa tem em Gênesis. Tem tudo aí, né? E depois outra, tem o nosso Jesus também, né? E a gente vai ver aí que a promessa do nosso Jesus já estava em Gênesis. Por isso que ela é chamada de proto-evangelho, né, bem? Aí nós vamos dar essa passagem para vocês, onde a gente vai ver a vinda de Jesus, e aí vocês vão guardar esse proto-evangelho. Até eu acho que seria interessante o Márcio separar Gênesis 1, 26 e 27, né, bem? E se a Silvânia conseguir enxergar nesse tamanho aqui, será que consegue? Aí, melhor. Acho que a Silvana vai ler. Qual que a Silvana vai ler? Daí é Gênesis 2, verso 6, não é isso? Isso. Gênesis 2, verso 6. Tá? Vou fazer o resumo. Vamos começar então. Panorama? Vamos lá? Então vamos lá. Olha, a estrutura temática do Gênesis, na segunda minha faculdade, ela diz assim, olha, Gênesis, ele divide de 1 a 11, o livro das origens, de 12 a 50, o livro dos patriarcas, e ele coloca opcional de 37 a 50, José, a ida para o Egito. E aí, nós fizemos então a divisão assim para vocês, olha, vamos lá. A primeira parte, criação, Gênesis, que nem comentou lá. Capítulo 1 até o versículo 11. Pronto. Pode. Claro. Então agora nós vamos fazer agora chamado panorama na lousa. Nós pusemos por capítulo a ideia central de cada capítulo. Se os irmãos depois quiserem, a gente pode colocar, né? Então, no capítulo 1, nós temos a criação do céu, da terra e do homem. Então é esse texto que eu vou pedir para o Márcio ler, que nós vamos ver, que interessante, texto de Gênesis, capítulo 1, versos 20, 26 e 27. Pode ler na tradução de vocês, não tem problema, é tranquilo para entender. Então veja a formação do homem. Nós não vamos ler tudo porque não dá tempo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito bem. Obrigado, Márcio. Então, no capítulo 1, nós temos a criação, o relato da criação, tudo aquilo que o homem precisava para sobreviver na terra. Não é? Capítulo 2. Então aí no verso 18, a Silvânia vai separar para nós, capítulo 2, verso 18. Então aqui nós temos a formação da mulher. Mas Deus não fez ao mesmo tempo? Não. Como foi feito o homem? Do pó da terra, com argila, misturando água e terra. E como foi feita a mulher? A mulher foi feita agora, conforme a irmã Silvânia vai fazer a leitura, verso 18 do capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Acho que você pode ler mais um pouquinho. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes,
esse seria o nome deles. Pode continuar. Você vai ler até o 20 e 22. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para que o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. O 22. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. A lhe trouxe. E disse o homem. Esta afinal é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Até aqui. Obrigado, Silvana. Então, vocês perceberam que há uma diferença entre o Deus formando o homem e Deus formando a mulher. A diferença. E por isso a mulher, depois feita depois do homem, ela parece ser mais aperfeiçoada que o homem, né? É uma brincadeira que a gente costuma, né? São 325 órgãos já descobertos a mais que a mulher tem em relação ao homem. Então, uma brincadeira, mas que tem a ver, né? Sexto sentido, sétimo, enfim. No capítulo 3, nós temos o relato da queda do homem. O pecado entra no mundo e corrompe. Daí no capítulo 4 nós temos o relato do primeiro assassinato. Caim mata Abel. Já como consequência da queda de Adão e Eva, né, os filhos deles, né, se degladiam e um mata, o Caim mata Abel. No capítulo 6 nós temos a conclusão que Deus tira de que a corrupção chegou a tal ponto, a um auge tão grande, que Deus, em termos humanos, né, falando antropomorfismo, Deus se arrepende de ter feito o homem e decide destruir a criação dele. O que ele criou no capítulo 1, ele decide destruir da mesma forma, ao contrário, com o dilúvio. O que é muito triste. Talvez o capítulo mais triste da Bíblia é o capítulo 6. No 7, nós vemos que vem o dilúvio, Noé entra na arca e mais 7 pessoas. A sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. No 9, nós temos que o Senhor faz uma aliança com Noé e diz: nunca mais deixarei ou destruirei a terra com dilúvio. E o sinal da minha aliança com você é o arco-íris, né? Quando você vir o arco-íris no céu, você vai se lembrar de que eu fiz uma aliança com você. Essa semana Nunca mais. teve arco-íris, né? Vimos, né? Vimos. Lindo. Então a aliança, o sinal da aliança de Deus com Noé, até hoje nós vemos no céu, que é o arco-íris. No capítulo 11, o homem constrói a torre de Babel. O homem queria ser igual a Deus. Então ele faz, todos eles se ajuntam numa única língua e ele então constrói a arca para atingir o céu e lá fazer um trono para ele, como se fosse Deus. Aqui acaba o chamado livro das origens. Livro das origens. Então agora entra em cena, a partir do capítulo 12, a segunda porção do livro, que a Thelma vai expor para nós. Agora a segunda parte, vai de 12 a 35. Então vamos lá. Por isso que o pastor estava chamando, aqui ainda no capítulo 12, é Abrão. Ele ainda não tinha passado a chamar Abraão. Então vamos lá.
Então Deus chama Abrão e lhe faz a promessa. Então é o chamado de Abrão. Vem, Abrão, eu tenho planos para você. Depois, no capítulo 15, Deus faz aliança com Abrão. Aliança, pacto, concerto, convênio, compromisso, testamento, tudo isso quer dizer também aliança. Faz esse pacto com Abrão. No capítulo 16, se nós lermos todinho, nós estamos fazendo um panorama aqui. Aí depois vocês pegam e leem o relato certinho aí. No capítulo 16, temos o relato do nascimento de Ismael, filho de Abrão, com Agar. No capítulo 17, Deus faz uma aliança com Abrão. Muda seu nome para Abraão e institui a circuncisão de todo macho nascido como sinal da aliança. Então, no capítulo 17, se você guarda isso no teu coração, quando é que Abrão passou a chamar Abrão e teve a circuncisão como sinal da aliança de Deus? No capítulo 17 de Gênesis, nós vemos isso. Continuando. No capítulo 21, temos o relato do nascimento de Isaac. Enfim, nasce o Denim, o filho da promessa, né? O Isaac. No capítulo 23, temos a morte de Sara. No capítulo 24, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. E vem Rebeca. Então aqui já vem a história de Rebeca. No capítulo 25, Abraão morre com o nascimento de Esaú e Jacó. Esaú vende a primogenitura. De Isaac nasce, os dois nenezinhos, E um deles, Esaú, vende a primogenitura. Leia, a história bonita. No capítulo 28, temos o relato da fuga de Jacó. No capítulo 29, por quê? Jacó, ele tem que fugir, porque Esaú fica tão bravo com ele dele ter feito as travessuras que ele fez com ele, Então, mas aí vocês têm que ler, senão vocês não vão saber toda a história. Não dá pra gente contar tudo, senão nós vamos ficar aqui hoje até, No capítulo 29, Jacó encontra Raquel, casa-se com Lia e depois com Raquel. Quando Jacó vai embora, ele vai lá para a casa do tio dele, longe de toda a vida, com medo de Esaú, do que ele tinha feito. Aí ele casa-se achando que era Raquel e não era o tio da Lia, então ele casa com Lia, mas depois ele trabalha mais alguns anos e casa com Raquel. No capítulo 30, Jacó, ele enriquece, que ele era super agraciado de Deus, separa-se de seu sogro Labão e volta para Canaã, com seus rebanhos. Ele volta com suas mulheres, volta para casa. No capítulo 32 e 33, Jacó se encontra com Esaú e se reconcilia com ele. E no capítulo 35, Deus renova sua aliança com Jacó em Betel. Esse capítulo aqui é muito lindo, essa reconciliação de Deus e com Jacó. E aí vem então o capítulo 37. Vamos lá, agora é você de novo, pastor. Eu de novo? É. Meu Deus. Então, no 37. Nós começamos no 37, como a Thelma falou, essa é a terceira parte do Gênesis. Nós dividimos em 3, o livro das origens até o 11. Do 12 ao 34, nós temos então a segunda porção do Gênesis. E agora a terceira parte que fala da história de José. Particularmente, José é o penúltimo dos filhos de Jacó. Então, depois dele renovar a aliança com Jacó, o início da história de José. E os irmãos de José, quando ele coloca aquela capa e diz que tem um sonho que vai ser mais do que os irmãos vendem ele para os ismaelitas. Os ismaelitas em caravana vão até o Egito levar especiarias e eles então vendem José já no Egito para Potifar. Potifar era um comandante da guarda, talvez um general. Então no capítulo 39 nós temos já José na casa de Potifar. Aí aquela confusão que a esposa de Potifar assedia José sexualmente. José foge, mas deixa a capa nas mãos dela, e ela diz que a capa é a prova de que ele tinha assediado ela, e ele vai preso. No capítulo 14, José já está na prisão, e ele então interpreta sonho do padeiro do faraó, que estava preso, e do copeiro de faraó.
cria fama de que ele é um bom intérprete de sonho. Aí, no 41, o faraó tem aquele sonho de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E ele quer saber por quê. Então chama José e José interpreta. O faraó, sim, 7 anos de fartura. O senhor tem que guardar em celeiros a comida, porque vai faltar 7 anos, vai ter fome. Aí no 42, os irmãos de José, que estão passando fome, vêm comprar comida, mas não reconhecem José. No 45, José revela a sua identidade aos irmãos. No 46, José acolhe toda a família. Ele diz para o faraó: eu preciso trazer minha família para cá. E acolhe os irmãos, os 12 irmãos, seu pai, né? No capítulo 46. No 48, Jacó, doente, abençoa os 2 filhos de José, que são Manassés e Efraim, e faz com que eles se tornem filhos como filhos naturais. Herança em cima de Manassés e de Efraim. Também precisa ler uma história bonita. No 49, Jacó, que tem nome mudado para Israel, abençoa seus filhos profeticamente. Então ele vai dizer que as 12 tribos, cada tribo, o que vai acontecer com cada uma? E Judá seria o leãozinho de onde viria o Messias, né? No 50, José enterra seu pai Jacó, e os últimos dias de José são relatados nesse capítulo 50 do primeiro livro do Pentateuco, o Gênesis. Muito bem. Então, Um apanhado geral, então, das coisas mais importantes do livro do Gênesis. isso. Vamos continuar então. Isso. Agora, a palavra Toledote. Isso é uma coisa importante para a gente saber, para a gente guardar. É um termo hebraico. Podemos traduzir como uma lista, gerações, famílias, descendentes, história de uma família. São relatos que descrevem a história de um patriarca e sua extensão familiar. Considerando o aspecto literário, o livro de Gênesis é pontualmente uma coletânea de várias histórias de família. Então, como a gente viu, as histórias dos patriarcas, né, contando as histórias, não, esse nasceu aquele, isso são as gerações. Então, o nome que se dá a isso é Toledote. É isso, pastor? É isso mesmo. E aqui ele coloca as gerações. Nós temos aqui grafado as gerações. Eu gostaria de ler Gênesis 2:4. Então, em Gênesis 2:4, acho que está um pouco alto. Gênesis 2:4, nós temos que escrito assim: Toledo, também, essa palavra Gênesis é Toledo. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, a primeira referência da palavra Toledo está em Gênesis 2:4. E você sabe bem que a palavra Toledo, ela repete essa passagem de gerações 11 vezes. E essas são as gerações. Marca o início de uma passagem, de uma geração. Então, Gênesis 2:4, céus e terras. 5:1, Adão, início da genealogia de Adão. 6:9, Noé. 10:1, filhos de Noé. 11:10, Sem. 25:17, Ismael. 36:1, Esaú. 37:2, Jacó. Aqui faltou, no meio de Ismael, nós temos 25:19, Isaac. E faltou Terá, que era o pai de Abraão, né? De 11 Terá e a Abraão. 27, aqui, ó, nesse local aqui, ó. Depois de Sem, né? Essa aqui eu peguei de um local, e o que está aqui foi o que veio da faculdade, então tem mais 2 que colocou. Colocou um aqui e colocou depois Ismael e Isaac, aqui, ó. Tá? Então, do filho de Noé, Sem vai nascer, depois de algumas gerações, Terá. Isso. E Terá vai gerar Abrão. Abrão vai gerar Ismael.
que vai depois gerar gerar Isaac, também Isaac. depois Jacó, Esaú e Jacó. É isso mesmo. Noé, os filhos de Noé. Os filhos de Noé, um deles é Sem. De Sem, Tera. Tera, Abrão, Abrão, Ismael, Ismael, Isaac, Isaac, Esaú e Jacó. É isso. Então, por isso que é chamado de gerações. Toledô, ou gerações, né? São os descendentes, né? E por que é difícil para nós, os ocidentais? Porque nós temos documento. O documento deles eram as gerações. Eles não tinham como provar. Imagina na Babilônia, quando eles ficaram em exílio, que eles perderam toda a identidade na Babilônia. Então eles tinham o único meio deles se identificarem quem era o filho do rei, quem era o neto do rei, quem era o descendente do sacerdote, para quando terminasse o exílio, eles voltassem e assumissem seus cargos, precisava das gerações. E para nós é muito difícil, né? Muito bem. E agora, antes de a gente começar Êxodo, tem mais algumas coisinhas que a gente gostaria agora só de colocar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Gênesis. Vamos parar em Gênesis. Algumas coisas importantes. Vamos ler 3:11, bem? A criação sujeita ao pecado. 3:11. Alguns detalhes que são importantes ainda. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Deus perguntando para Adão, né? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí então disse o homem, né, a Deus, Adão: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão, ao invés de confessar seu pecado, pôs a culpa na mulher. Tá certo. Então aí nós temos a queda e a maldição que entrou no mundo. Agora vem o proto-evangelho, que vocês vão gravar. Deixa eu perguntar para vocês aí, quem está assistindo responde. O Pentateuco, a autoria, quem é o autor dos 5 livros? Vamos ver se alguém responde. Que difícil, amor. Vamos ver se alguém responde, né? Então, e o proto-evangelho? Sobre o que fala o proto-evangelho? Em Gênesis 3:15, você pode ler em casa. Também, E tem Gênesis 3:21 também. E 21. O versículo, né? 21, né, amor? É. Então, o 15 eu leio, você leu o 21? Vou pegar a palavra. Então, Gênesis 3:15 diz assim, que Deus, olhando para Satanás, que foi quem vestiu a carapaça de serpente, então diz assim, Deus falando para Satanás: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Eu estou falando assim porque é difícil esse versículo, muita gente não consegue entender o que é que está sendo falado aqui. Porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, que é o povo de Deus, a igreja de Deus. Ele repete, é o paralelismo hebraico, né? Entre a tua descendência, Satanás, entre aqueles que vão servir a Satanás, né? Ou a igreja de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher, o descendente da igreja, o descendente que viria do povo de Deus. Mas aqui está no singular, o seu descendente. Aqui é uma alusão clara ao Messias, nosso Jesus Cristo. Por isso que é proto-evangelho. E agora tem no 21 assim, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E os vestiu. Aqui também há uma profunda lição teológica que nós podemos, com mais tempo, mas é simples. Deus teve que matar um cordeirinho porque Adão e Eva estavam nus, ou seja, eles estavam expostos ao pecado. Então Deus matou um cordeirinho para que eles pudessem ser cobertos da sua vergonha. Então morreu um animalzinho para que eles não morressem imediatamente. O misericordioso Deus providencia um cordeiro para morrer no lugar de Adão e Eva. Agora o primeiro assassinato, Gênesis 4:8, que
aqui, ó, Gênesis 4:8, tá? Márcio pode ler? Gênesis 4:8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Isso. Então, o primeiro assassinato. A gente vê aqui em Gênesis 4:8. Agora, Gênesis 6, de 5 a 7. A corrupção humana. Silvana, lê. Consegue? Gênesis 6, de 5 a 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Amém. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pode ler o 7 também. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Difícil, né? Difícil. A gente voltar para um texto desse, né? Antes do dilúvio acontecer, né? Mas por isso que o Pentateuco, o livro da lei, ou Gênesis, eles têm essa importância, porque eles dão, como a missionária falou, o fundamento, a base para a nossa fé. O dilúvio. Deus traz juízo ao mundo em rebelião, mas preserva a sua semente. Promessa, a promessa. Dilúvio, nós vamos ler 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, por isso que ele coloca, Deus traz juízo ao mundo em rebelião. Então, o mundo estava em rebelião, toda aquela confusão, mas ele achou Noé. Resgatou Noé e colocou dentro Noé. da arca, né? É. Lê também 7:6, vem, você marcou. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Agora mais um estudo em Gênesis 11, 6 a 8. A Torre de Babel. O Márcio tem aí? 11, 6 a 8. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O 7 também, Márcio. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Não, tá bom, tá, não, tá, ele termina o... Então, era a rebelião Pensamento. humana. Eles queriam dominar a terra. E aí deu origem às línguas e os povos. Isso. Eles estavam todos num lugar só, falando uma língua só. Aí eles decidiram todos juntos construir uma torre para ser igual a Deus. Aí Deus desceu, e ainda está no plural aqui, né? É. Façamos uma confusão, né? Que é Babel, né? Confusão. Então, você imagina você, está com o pedreiro-chefe na sua frente. O servente pergunta para ele, E blá, blá, blá. Aí ele fala assim, blá, blá, blá. E aí ele diz, mas, então, acabou a construção ali, com a língua de um diferente da do outro. Aqui, outra vez, é muito importante esse Abrão. A gente tem que guardar. Chamada de Abrão, Gênesis 12, 1 e 2. Né? Vamos ler mais uma vez 12 para guardar e no 2. coração? Está acabando já a aula, pessoal.
12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Oh, glória a Deus. E agora o chamado e a promessa em de Abraão, 12, 25. 25. E aí fala que Abraão era um homem como nós, cheio de certos, de erros, De 12 até 25, né? de certos, de erros, né? Era um homem como nós, mas Deus o chamou, né? Não, é de 12, é o capítulo, é o 12, 13 até 25. Ah, sim. São vários capítulos, né? E, então é um trecho muito longo para nós lermos, né? É o que ele coloca aqui de 12 a 25. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tudo isso aí vai falar do chamado de Abraão, o homem como nós, com seus erros e acertos. Ele fala para Abraão: olha, eu vou te prometer isso. Abraão fala: mas eu sou velho, mas eu vou te prometer, eu vou te dar uma descendência. Mas Sara é velha, Sara não tem mais regras, como que ela vai ter filho? Mas eu vou te dar, você precisa acreditar. Ele vinha e falava com Abraão, até que um dia nasceu Isaac. E a tradução de Isaac é risada. É verdade. Porque Sara riu da promessa de Deus, né? Eu com quase 90 anos e Abraão com 100, como que nós vamos ter filho? Agora é fácil. Ela riu. Esse dá para ler. Homem de fé, 15, 6. 15, 6? É. Homem de fé. Aqui. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso, amém. E o que a gente já viu, que a circuncisão, lembra? E o chamado de Abraão veio no capítulo 17, que eu falei para vocês. Guardem no coração o capítulo 17, quando troca Abraão para pôr Abraão, Deus troca o nome dele, e vem a circuncisão. E a prova da fé de Abraão está no capítulo 22. Qual que era a prova de Abraão? Que ele aprendeu a confiar no Senhor. Vamos ver se a gente lembra. Qual é a passagem que fala no capítulo 22? Quando Deus pede para que Abraão levasse Isaac e levasse que ele fosse o sacrifício perfeito naquele momento, né? E Isaac obedece a Deus, pega o menino de manhã, Sara fica olhando, né, que vão esses dois, cheio de galinho, e leva lá. E ele faz um montinho, põe o menino em cima, e na hora do sacrifício, um cordeirinho dá um barulhinho ali, ele olha e tem um cordeirinho. Isaac, o que você vai fazer? Não é isso que eu quero não, né? Ele falou: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha. O jovem Isaac ali, né? Ele vendo tudo aquilo, o pai dele todo preparando tudo, né, para sacrificar. Eis o fogo, eis a lenha, eis o cutelo, mas onde está o cordeirinho para o holocausto? E aí Abraão ele se refere a Deus como Deus proverá, né? Jeová Jireh. E Deus proveu mesmo, né? Deus proveu Jesus Cristo para morrer em meu e seu lugar. Então entregue a sua vida a Jesus. Lembre-se dessa passagem. Ele sempre vai pedir de nós alguma prova de que nós de fato cremos nele, confiamos nele, e as provações são por essa razão, os sofrimentos são por esse motivo. Deus não quer ninguém ao lado dele por força, ele quer por amor. Amém. Então, mas mais um momento importante de Gênesis, nós estamos falando agora dos momentos importantes. Jacó vai de 26 até 36 a história, capítulo 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E aí conta toda a história de Jacó, esse menino trapaceiro, chamado pela graça. Eu achei linda essa frase, trapaceiro chamado pela graça. Deus muda a vida e o nome de Jacó.
Aí, através, com Jacó, a gente tem o surgimento das 12 tribos de Israel. Que história linda. Peguem de 26 a 36, vocês vão ver esse menininho, que é gêmeo de Esaú, nasce os dois. E aí ele engana Esaú para ficar com a primogenitura, né? Então, aí tem toda uma história, aí ele foge, como nós já vimos lá. Ele foge, chega lá com o tio Labão dele também, outro trapaceiro. Ele quer casar com Raquel, então ele faz casar com Lia, mas ele tinha graça, o trapaceiro chamado pela graça. Tudo que ele punha a mão, dobrava de tamanho, era uma coisa, ele era agraciado mesmo, né? Então tem toda a história. E depois ele pede perdão e tem toda aquela luta com Deus, e Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, né? E o surgimento das 12 tribos vem desse menino agraciado que foi trapaceiro lá atrás, né? E aí, bem, José. Então, completa, ela falou de Israel, né? Israel são termos que foram juntos, né? O nome Israel diz Ish, homem, Ha é guerra, El é Deus. O homem que guerreou com Deus. E por isso ele ficou coxo das pernas de lutar com Deus, né? Então Israel, quando você lê Israel, você tem a tradução: o homem que lutou com Deus, o homem que guerreou com Deus, né? Olha, isso eu nunca mais não vou esquecer. Como é que ele coloca? O trapaceiro chamado pela graça. Eu sou um trapaceiro que fui chamado pela graça. Então, acho que todos nós. Jacó era trapaceiro e foi chamado pela graça. Então, todo pecador é um trapaceiro. Trapaceiro chamado pela graça. E Deus tem misericórdia, né? E aí, o mais importante agora, assim, que vamos fechar com José. Aí o pastor já contou quase toda a história de José, né? Perdeu a graça, né, amor? Não perdeu. Não, é a providência de Deus e a ida de Israel ao Egito. Então, aí nós vamos parar aqui com o nosso José maravilhoso, né? Que era um escolhido realmente. Não era trapaceiro e foi chamado pela graça. Ele um homem de Deus que foi sempre devoto ao Deus que ele usa, o único Deus, que era o primeiro propósito do Pentateuco que nós estudamos, aquele Deus que ele sabia amar e sabia adorar e louvar, né? E aí a gente vem agora, porque nós vamos continuar, para Êxodo. E aí como é que vai surgir Êxodo? Nós vamos ler de Êxodo, do primeiro capítulo, bem, para encerrar, do primeiro capítulo. Opa. Vamos lá, vamos ler em duplo, amor. O que aconteceu? Agora nós vamos para o seguinte: todo o povo que estava, os filhos de Jacó, de Israel, todos eles que estavam no Egito, o que aconteceu com esse povo? Como é que esse povo virou escravo? E vai estar aqui, olha, nesse pedacinho aqui, ó. Versículo 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito. Que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então o povo ficou escravo. E aí no próximo encontro, nós vamos estudar a partir daí, então. Aí nós vamos entrar em Êxodo.
E aí vamos ver todo o caminhar dessa história aí, tá bom? Obrigada, pessoal, por estar conosco. Obrigada, Márcio, Silvana, por estar conosco. Obrigada, Vitória, por estar nos ajudando. Né, bem? E mais uma aulinha cumprida, com a graça de Deus. Próximo encontro, nós vamos estudar Êxodo e Levítico. Se der, a gente estuda Números, mas se não, a gente estuda 2, como hoje. Se vocês puderem darem uma lida em Êxodo durante a semana, isso vai enriquecer muito o conhecimento e o entendimento da próxima aula. Senhor Deus, nós estivemos aqui em Teu nome, Senhor, e nós aprendemos bastante com a Tua palavra, Senhor, e isso nos enriquece nosso espírito, a nossa alma. Nós ficamos alegres, ó Pai, porque esse conhecimento é por demais maravilhoso para nós. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até domingo. 19h30, o culto santo do nosso Deus, tá bom? Até domingo, se Deus quiser. Até domingo.